Bom, dando início agora à nossa quarta aula, nossa quarto vídeo da Marisco Consultoria, né? Eu sou o professor Daniel Pereira da Costa, professor da Universidade do Estado do Amapá. Sou doutor na área de zootecnia, né? Produção animal, voltado para a aquicultura. Tenho mestrado e especialização também nessa área. E a gente, né, junto com os colaboradores, preparou esse material para vocês conhecerem, né, as características aí do bioflocos, né, e poderem tomar suas decisões com consciência, né, e objetivando o lucro, né. A gente não quer que desestimular, né, mostrando esses problemas, essas coisas que têm ocorrido, e de forma alguma a gente quer que você entre de forma consciente no negócio, né? Como eu já disse, é uma forma de agronegócio, algo que tem que te dar lucro, né? Que tem que sustentar o seu investimento, a sua família e os seus colaboradores também. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado na hora de planejar, nos planejar, né? Agir com menos paixão, com mais racionalidade, para poder ter êxito nesse negócio, que como qualquer outro tem seus desafios, né? Não pensem que por ser algo rural, por ser agro e tal, que seja uma coisa mais fácil, né? Não, é um desafio como qualquer outro, e a gente tem que ter muito pé no chão para poder trabalhar com a produção, né? Na aquicultura e com bioflocos principalmente, que é um dos sistemas mais desafiadores, mais complexos para se trabalhar, né? Não vou falar que biofloco aqui é fácil, não, tem sistemas até mais fáceis, né? Quem fizer nosso curso, eu vou falar do curso depois, vai descobrir isso, tem maneira muito mais fácil e talvez economicamente mais viável do que propriamente trabalhar com bioflocos, né? Nem tudo vai virar bioflocos. Então, a gente tem alguns probleminhas ainda para resolver que são aplicáveis ao biofloco, e temos soluções também que podem nos ajudar a contornar essas questões, né? Então, o primeiro desses probleminhas é uma falta de linha de crédito específica. Hoje, se você chegar em qualquer banco do Brasil e falar, olha, eu quero um crédito para trabalhar com peixe em bioflocos especificamente, não existe. Você pode tentar implantar esse tipo de sistema fazendo, né, um projeto bem feito, com técnicos responsáveis que tenham conhecimento, né, e expor que você vai fazê-lo em biofloco, e ele pode ser avaliado e pode ser aceito no banco, sem problemas. Mas a gente não tem linha específica, o que facilitaria muito essa captação de recursos, né? Por exemplo, a gente tem linha específica para agricultura familiar, para soja, para milho, para gado de corte, né? Tem algumas linhas, né, que já são consolidadas, que já são tradicionais, que já tem um aporte de recurso direcionado, né? Isso facilita bastante, né? Até para a aquicultura, algumas linhas específicas existem, mas nada ainda que seja direcionado ao biofloco. Pode ser que no futuro tenha. Por que que isso ajudaria muito? Porque o aporte, né, o gasto é muito grande e tem características específicas ali do bioflux. Então tem muita gente que tem, por exemplo, berçários ali, né, em outros tipos de sistema, gostaria de migrar para o biofloco, ou uma engorda, migrar, né, parte do sistema ali para o biofloco, e ainda, né, ainda não tem os recursos, né, capazes de fazer isso aí. Então, talvez no futuro, né, com o aumento da desenvolvimento da tecnologia, possam surgir bancos que se interessem por fazer essas linhas de crédito. Outra, falta de subsídio de políticas públicas, né? Então a gente não tem muita visibilidade dessa vantagem ambiental, né, da redução de impacto que é real nesses sistemas, como
o Bioflocos e as vantagens que isso traria, né? E poderia ser estimulado pelo governo migrar para esses sistemas, né? Então poderia dar aquele subsídio, como a gente já falou, da energia, né? Na redução de impostos nos alimentos que fossem destinados para esses sistemas, bem, enfim, outras, né? Outras ações, né? Conhecimento, difusão tecnológica, né? Conhecimento do consumo, ali a gente não tem, né? O que é produzido hoje em biofloco e o que é produzido em outros sistemas, a gente não tem esse dado, né? A gente não tem um órgão que faça esse levantamento, né? Não tem um programa de incentivo fiscal para tecnologia verde, para tecnologia limpa também, como é o caso dos bioflocos. Ressaltando, como eu falei, ele só é uma tecnologia limpa se a gente tiver responsabilidade em toda a cadeia, até o final, até o descarte ali de efluente e tudo, porque senão ele corre o risco de ser um sistema que impacta também, né? Infelizmente a gente teve o fim aí do Ministério da Pesca e Aquicultura, que é um organismo que, queira ou não, né, apesar dos recursos limitados, ele ajudou, incentivou em boa parte, aí, em grande parte, nos anos que ele sobreviveu, né, a aquicultura em geral, e hoje ele poderia dar uma força grande aí para essa questão dos bioflocos. Só que hoje ele é uma secretaria, né, apenas ali do Ministério da Agricultura, está com ações limitadíssimas, né, e não faz a parte de fomento mais, né, só mais de registro e tudo. Então aqui essa parte de incentivo, ela se reduziu bastante, ela está muito, quase inexistente, ela está muito tímida, no momento que a gente estava num desenvolvimento muito grande da aquicultura e que a gente precisa dessas políticas públicas, né? Então, enfim, espero que isso melhore no futuro. Outra questão, problemas com a água marinha, né? Desbalanço iônico, né? Questão de adição de corretivo, questão bioquímica, né? A própria atividade ali das bactérias e elementos que estão ali, eles fazem esse desbalanço iônico, né? Por absorver alguns íons, por, né, essa adição de alguns corretivos aí, eles têm uma concentração maior de um e outro íon, e aí então não fica legal aquela água, então isso tem que ser trabalhado para o reaproveitamento o máximo possível daquela água, né? Outra questão é o consumo, o acúmulo de sódio, né? Por uso do bicarbonato como corretivo, de enxofre, da ração do cálcio, do uso do cal e calcário, né? A perda de potássio, magnésio e alguns microelementos pela absorção, né, das bactérias e dos animais. Então, isso leva à necessidade de reposição alimentar, ou correção a cada ciclo ou troca, que também aumenta um pouco os custos, né, de produção aí. Outra questão, né, um problema grande aí, né, não deveria ser, são alguns vendedores, né, vendedores de ilusão que tem aí pelos sistemas aí, pelo biofloco, né? Então oferece muito produto milagroso, revolucionário, indispensável e caro, né? Que muitas vezes não são produtos tão essenciais, né? Não são produtos determinantes, né? A gente tem muita dúvida hoje sobre o uso de pré e probióticos, porque existem produtos de boa qualidade e produtos que não funcionam, ou produtos que não são adaptados para aquela realidade, né? Então, uma flora bacteriana, ela depende muito da água que você está utilizando, da flora que já existe naquela água, das condições climáticas do local que você está utilizando. Então, não existe um probiótico aí, um prebiótico que vai funcionar em 100% dos casos, vai funcionar em água doce, em água salgada, em clima frio, clima quente, em altitude zero, em altitude 1500 metros e tal. Então, todas essas variáveis, eles influenciam na ação de probióticos e prebióticos, né? Então, não existe algo, né, que possa ser tão
tão eficiente em todas as situações, né? Então, há casos e casos, né? Empresas idôneas, tem empresas que não são tão idôneas, né? Caso de mídia, substrato, equipamento, né? Vendem muita coisa desnecessária para o Bioflux, outros vendem equipamentos que não são adequados a funcionar no sistema de Bioflux, né? E até mesmo cursos e eventos, né? Muita gente aí que não tem formação técnica, que é um aventureiro, que nunca criou isso em larga escala realmente e que está vendendo ilusão aí para as pessoas, infelizmente. Isso faz mal, isso queima os bioflocos, queima a aquicultura em geral e cria falsas expectativas e pode dar prejuízo a algumas pessoas. Então, isso é um assunto muito delicado. Tem que ter muito cuidado e muito critério antes de você confiar em uma pessoa que não tem plena domínio do que ela está falando, né? E muitas vezes bons profissionais que têm qualificação, às vezes não são ouvidos, né? Porque às vezes é muito mais fácil ouvir quem quer te agradar, né? Quem quer ser populista, quer ser popular, né? Do que você ouvir uma opinião crítica mais dura, mais incisiva, né? A gente, infelizmente, brasileiro tem essa cultura de populista, de acreditar em quem tem uma voz política ali mais agradável aos nossos ouvidos, do que às vezes aceitar muitas realidades e ter mais parcimônia, mais critério na hora de fazer as coisas, tá bom? Conhecimento acadêmico, crítico e prático é a solução para isso, né? A gente ter essa visão crítica aí para poder saber filtrar, né? O que é bom e o que não é, né? O que é realmente indispensável ou o que realmente está só ali te aumentando o custo de produção. Por isso, mais uma vez, qualifiquem-se, façam bons cursos, tenha bons técnicos, pessoas capacitadas do seu lado para te ajudar a ter essa visão crítica, né? E talvez um uso ou não de um produto pode ser o determinante, né, para o seu custo de produção, né, para você ter lucro ou não naquela atividade. Outra questão, problemas ambientais, né? A gente tem emissão de CO2 e metano na produção dos bioflocos, né? Embora, né, seja uma produção mais próxima da ecologicamente correta, quando a gente lida com uma grande produção, né, de tanto animal quanto de bactéria, a gente tem emissão de CO2 da respiração, né, ali, e também pode ocorrer a geração de metano pelo acúmulo de matéria orgânica no fundo de viveiro, né, o que não é ideal, que é uma situação que a gente não quer, mas se for mal projetado, se for mal feita essa limpeza e manutenção do sistema, vai acumular matéria orgânica, na parte anaeróbica vai gerar metano, né, e gás sulfídrico também, que é tóxico para os organismos aquáticos, e pode eliminar, né, aquele mau cheiro, aquele cheiro de gás, né, que fica com a hora que você mexe no viveiro e aquela água sobe. Aquilo ali é o metano que se acumulou, né, que também é prejudicial para o ambiente, para a camada de ozônio, né, até mais do que o CO2. A gente tem uma geração de resíduo plástico, né, que aumenta o consumo de petróleo, que é o que? Do próprio material, dos filmes, né, da estufa, filme agrícola, das geomembranas, tudo aquilo resíduo que gera ali a hora que você vai trocar, né, é mais lixo que a gente está produzindo no sistema. Outra, geração de resíduo com alta concentração de metal pesado. Então, por isso a importância da gente consumir, né, os excessos ali de nutriente com plantas, com sistemas alternativos, né, que tem que ser dimensionados da forma correta, né, de forma técnica também, para poder, ou até algas, né, tem sistema que usa até algas também, para poder reduzir concentração, né? Todos esses metais pesados aí
foram detectados nos bioflocos como urânio, cádmio, tório, zinco, bromo, manganês, ferro, alumínio, chumbo, né? Todos esses elementos aí são presentes no biofloco. Então, se isso for para altas concentrações, vai impedir um funcionamento adequado do sistema aí, né? E a questão é essa, fazer reciclagem, fazer purificação, né, dessa água aí através desses sistemas consorciados aí do policultivo. Outra questão, falta de insumos e equipamento específico para biofloco. Então a gente tem que fazer algumas adaptações no Brasil, muitas delas são pouco práticas, né? Tem um risco de desgaste do material por mau uso, né? Diminuir a vida útil dele. E importação às vezes se torna cara e inviável. Aí eu coloquei 2 exemplos de bomba. A bomba de cima é uma bomba para aquicultura específica, ela é feita fora do Brasil, mas ela custa 4 vezes mais do que essa bomba. Hoje, com dólar alto, né, infelizmente a gente está com problemas aí, né, no nosso câmbio, né, pelas questões econômicas, e hoje deve estar mais que isso, deve estar 5, 6 vezes mais caro do que essa bomba nacional, que tem aí é uma bomba de piscina que é adaptada para aquicultura, né? Então ela não tem a mesma, não é tão robusta, não tem o mesmo desempenho, não tem a mesma pressão, nem a mesma durabilidade, né? Então que acaba levando custo também. Então a gente precisava, né, desenvolvimento de tecnologia de produtos nacionais, né, para poder utilizar aqui para aquicultura. Iria reduzir bastante, né, mesmo que fosse um pouquinho mais caro que a de piscina, mas no final das contas iria reduzir o nosso custo de produção, né, e otimizar, né, o uso de equipamentos, né, pois estaria tudo com a regulagem de pressão, de funcionamento, né, com a poder trabalhar com ela com a potência menor e aumentando à medida que aumentasse a densidade de animais, a necessidade, né? Tudo isso é importante, impacta diretamente no custo de produção nos bioflocos. Bom, outro problema, falta de logística apropriada, né? Produção de PL juvenil, né? Tá bem ligada a essa questão aí. Produção de PL que a gente tem hoje está toda concentrada no nordeste do país, ela tem que ir via aérea, né, para as outras regiões, né, que vai produzir os juvenis, que vai engordar, né, esses animais. Rações e insumos também a gente não tem em todos os estados brasileiros, né, as rações para camarão, né. Para peixe a gente tem algumas regiões que produzem para determinados peixes e para outros já não tem, né? Então isso é um complicador também. E esse transporte, essa questão de levar, de pagar impostos de um estado para outro, né? Isso também complica também um pouco a situação dessa produção de camarão longe do mar, por exemplo, e para escoamento da produção, né? Então é ideal que seja mesmo então produzido, no caso dos bioflocos, onde tem uma demanda tão grande de recursos, né? Que seja produzido bem próximo do centro consumidor, para poder você não ter que trazer coisa de longe para produzir e depois levar coisa para longe para distribuir, né? Então a gente tem que ter atenção a essa questão. Então a solução aí é formar uma rede de produtores e distribuidores de material, né, mais regionalizada, né, ter produção de insumos, de coisas bem próximo dessas novas frentes, novas regiões produtivas, né, que seriam talvez inviável por enquanto em alguns desses locais, né, mas a tendência de necessidade, de proximidade, de produtores de pós-lavras, de ração, de insumos e tudo, para viabilizar, né, para ser realmente factível
a produção nessas regiões, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai levar, né? Enfim, mas é uma realidade que aumenta um pouco o custo de produção e que trava um pouco o crescimento da produção em bioflocos e principalmente do camarão na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, principalmente. Bom, outra questão, falta de tecnologia adaptada para a espécie nativa, né? A gente tem aí, por exemplo, hoje o tambaqui, que é uma espécie que tem uma produção significativa, né? Quase um quarto da produção de aquicultura do Brasil hoje é o tambaqui, né? Aí se a gente for levar em consideração os híbridos, né? Tambacu, tambatinga, a gente tem mais 6%, né? A gente tem aí pintado, caixara, caxapira, surubim, né, com mais aí uns 3% de produção, matrinchã com 2%, pirarucu aí próximo de 1%. Então, quer dizer, a gente tem um aporte hoje, né, grande de espécies nativas que ainda não são testadas ou tecnologias desenvolvidas para a produção em biofloco, né? Então a gente tem um total de 38% hoje de peixe da produtividade nacional em peixes nativos, né? Fora as espécies também de crustáceos e outros aí que poderiam estar sendo cultivadas nos bioflocos, né? Então a gente tem espécies potenciais aí como o tambaqui, né? A gente ainda não sabe o, o que seria interessante trabalhar com ele com os bioflocos, espécies, outras espécies como a tainha, né? E outras espécies marinha, né? Outras espécies de água doce, inclusive espécies aí ornamentais de crustáceos ou crustáceos de corte também, poderiam passar pelo menos parte da vida deles, né? Lavicultura, né? Que a lavicultura para o peixe principal, né? Engorda de peixe em bioflocos, eu acho que talvez seja algo um pouco distante, mas a fase de berçário, a fase de lavicultura, ela proporciona uma condição interessante, né, para a criação de peixe, para a criação de crustáceos também. Então, a gente tem que atentar para as pesquisas e desenvolvimento de tecnologias para essas espécies brasileiras também, né? Outra questão, a falta aí de uma tecnologia nacional, né, para controle e automação aí de sistemas, que seriam que os asiáticos aí tá fazendo. Então a gente pode controlar aí temperatura, alimentação, né, trocas de água e ventilação, né, resfriamento, aquecimento, as câmeras e enfim várias coisas aí através por aplicativo, né, de forma remota aí, o que reduziria ali um pouco de mão de obra, né, também no sistema. E isso aí é o futuro, né? Essa é uma realidade que está sendo desenvolvida aí em várias regiões do mundo e o Brasil ainda está muito aquém disso, né? Precisa ser feito o desenvolvimento disso para viabilizar também no Brasil essas produções. Bom, pessoal, então esses probleminhas aí, né, e as possíveis soluções deles foram abordados. Na nossa quinta aula, a gente vai ter umas perspectivas boas de soluções de problemas, né, de novidades aí para o Bioflocos. E eu gostaria de chamar a atenção para o nosso trabalho aqui, que a gente faz cursos, projetos, consultorias também relacionadas a não só o Bioflocos, quanto a outros sistemas de produção, né, como o RAS, como a Água Verde, né? A gente tem uma equipe técnica pronta para trabalhar com esses projetos e consultorias, né? Tudo feito personalizado, cada caso é um caso, né? Cada realidade é uma realidade, com muito pé no chão, né? E a gente está desenvolvendo aí 2 cursos, né? Para quem está interessado em saber mais, né? E a gente tem um tira dúvidas personalizado nesse curso, onde você pode mandar todas as suas dúvidas. A gente conversa, a gente explica os funcionamentos, né, dos sistemas.
Eu peço a vocês que entrem em contato aí pelo WhatsApp no 37-98817-6804 para poder adquirir esses cursos, né? E um é direcionado para o cultivo de camarão marinho e camarão de água doce também, tanto em água doce quanto água de salobra, né, de média salinidade. Você pode fazer esse curso na sua casa, né? Você vai ter informações sobre reprodução, fisiologia, anatomia, ciclo de vida do camarão, balanço iônico, adaptação do cultivo em água doce, os custos de produção, o cultivo dos camarões, tanto marinho quanto de água doce, a gente detalha isso tudo. Os sistemas de cultivo fechado, né? Que é como a gente mencionou, como raso, bioflocos, teste de condição dos camarões, os testes de água, parte de abate e processamento. Da mesma forma também os peixes, né? O curso é todo online, mas a gente tira as dúvidas de forma personalizada para cada um, né? E a gente pode fazer também um preço especial aí para quem quer adquirir os dois cursos, né? Entre em contato com a gente que a gente vai conversar, tirar suas dúvidas aí, para você poder fazer esse curso com tranquilidade e poder desmistificar e fazer com muita tranquilidade toda a sua produção, sem maiores questões, sem informações desencontradas, né? Tudo com experiências feitas em produção em grande porte, em porte comercial e né, trabalhados de uma forma bem tranquila e de uma forma bem crítica também, né? Nós mostramos que não existe só os bioflocos, existem outras realidades, que outras podem ser até melhores e economicamente viáveis e mais factíveis para a sua região, para a sua propriedade, para os seus objetivos aí. Tá bom, pessoal? Eu agradeço mais uma vez aí todos e aguardo vocês para a nossa quinta e última aula, nosso quinto e último vídeo, que vai já tá no ar aí, tá bom? Muito obrigado, abraço.